Para terminar, quero falar aqui sobre o Felipe Machado e que história é essa de que ele pode jogar no Internacional. Essa notícia aí que foi confirmada pelo Everton Guimarães e a TV Band Minas já na tarde dessa última segunda-feira. Essa notícia que meio que dividiu a torcida, né? Alguns querendo a saída do jogador, outros querendo que ele fique. Mas só lembrando, ele não vai sair nessa temporada de 2022 porque a janela já está fechada, né, para o futebol brasileiro, e isso seria possivelmente para o próximo ano. Se essa notícia tivesse surgido antes do fechamento da janela, pelo Cruzeiro estar na Série B, né, o Internacional não teria problema por conta do número de partidas pelo jogador, que jogou apenas a Copa do Brasil, mas o Internacional também não segue vivo na competição, então não seria um problema para contratação. Contrato do Felipe Machado com o Cruzeiro até dezembro de 2023, jogador que teria sido um pedido do técnico Mano Menezes, que eu acho bem parecido às características do Mano Menezes ali com o que ele gosta, né, de um jogador no Felipe Machado. Um exemplo claro disso era no Ariel Cabral, que ele insistiu bastante, né, aqui no Cruzeiro, jogou muito com o Mano Menezes e tinha uma característica um pouco parecida ali no auge do Ariel Cabral com o do Felipe Machado, que tem sido o titular do Paulo Pezzolano, principalmente depois daquela lesão do William Oliveira naquele jogo de volta contra o Fluminense na Copa do Brasil. Até o Pedro Castro entrou naquela partida, foi muito bem, porém quem assume essa titularidade, e até eu fiquei surpreso, foi o Felipe Machado. Eu gosto bastante do jogador. Eu vejo que muitos torcedores pegam no pé do Felipe Machado só porque ele já jogou naquele time que era de 2020, tá? Porque, por exemplo, beleza, o Neto Moura eu acho muito diferenciado mesmo, mas se você for olhar dentro de campo, quem faz umas movimentações que eu mais chama a atenção minha é o Felipe Machado, tá? Você vê que toda hora ele aparece ali para receber a bola do trio de zagueiro, quando, por exemplo, o Eduardo Brock está na esquerda, o Zé Ivaldo na direita, o Felipe Machado tem um papel importantíssimo desse esquema tático do Pezzolano, ele sempre voltando para criar jogadas com um passo um pouco mais de profundidade, né, do que seria ali, por exemplo, a bola com o Lucas Oliveira, ou com o Zé Ivaldo, ou o Eduardo Brock, que são bons lançadores, mas assim, o Felipe Machado dá mais eu diria segurança para esse setor defensivo e sabe sair jogando. Eu gosto muito dele. A grande questão é o seguinte, né? Ano que vem ele vai ser titular na Série A? Eu acho que não. Acho que o Cruzeiro tem que buscar um outro meio campista ali para uma função e ele ser uma segunda opção no banco de reservas. Até por conta de uma Série A ali, um Brasileirão, um Campeonato Brasileiro com esse calendário gigante, né? Vejo que uma rotatividade ali natural para o jogador, ele ficando no banco de reservas e sendo como se fosse um 13º, 12º jogador desse time do Pezzolano. Só lembrando os números dele na atual temporada, o Felipe Machado aí que tem um total 28 jogos, um gol marcado e uma assistência, 28 anos de idade, 26 anos de idade, não jogou na temporada passada, onde ficou no Grêmio só treinando, porque foi o último ano de contrato dele, o último ano dele aqui pelo Cruzeiro em 2020, 37 jogos, 2 gols e 7 assistências. E você, o que acha do Felipe Machado? Você acha que ele tem que sair? Você acha que ele tem que ficar? Eu acho ele um bom jogador, ainda mais pela atual situação que o Cruzeiro tem. O Felipe Machado dos titulares, mesmo ele tendo chegado na antiga gestão ainda, tem um dos menores salários aqui do elenco, então não é um salário gigantesco que vai fazer falta, que vai fazer uma diferença caso saia. E eu gostaria que o Felipe Machado permanecesse aqui no Cruzeiro. Não renovaria o contrato dele até 2025, 2024, não, nada disso. Deixaria até o final do ano que vem mesmo. Se ele for utilizado pelo o Felipe Machado utilizado pelo Pezzolano estadual, aí sim renova. Caso contrário também cumpre até o final desse vínculo. Então vamos começar falando aí sobre esse caso envolvendo o Everton Ribeiro, que na tarde aqui dessa quarta-feira surgiu essa informação pelo Paparazzo Rubro-Negro e pelo Fla Web de que o Cruzeiro estaria interessado na contratação do jogador. Até fiquei bem, estranhei bastante quando saiu essa notícia, mas depois que eu vi lá o vídeo do Paparazzo Rubro-Negro que postou um shorts falando um pouco mais sobre essa situação e como que seria o negócio que o Ronaldo estava pretendendo tirar o jogador do Flamengo, que assim, ele hoje está avaliado na casa dos 30 milhões de reais e realmente acho muito difícil o Everton Ribeiro sair do Flamengo por menos do que isso, e de acordo aí com o setorista do Flamengo, o Ronaldo teria interesse de contratar o jogador meio que para ser um presente para a torcida caso o Cruzeiro confirme o acesso para a primeira divisão. Então seria assim, a cereja do bolo, né, dessa SAF do Cruzeiro, tendo toda essa premiação e ano que vem chegando o Everton Ribeiro. Então essa notícia aqui, vocês vão lembrar, se eu não me engano foi no mês de março ou abril, eu trouxe aqui no canal, que tivemos essa confirmação por parte do canal Pilhado. Ele estava fazendo uma live e teve essa confirmação de que o Cruzeiro procurou o Flamengo para saber as situações do Everton Ribeiro e principalmente do Diego, tá? Teve essa confirmação de que o Cruzeiro procurou os atletas, mas nada nesse sentido de que teria interesse real em pagar
para até um valor alto, né, para ter o jogador para a próxima temporada, meio que como se fosse um presente, né, para a torcida para o próximo ano. De acordo com iria ter essa ajuda de investidores, quem sabe o Pedro Lourenço poderia ajudar nessa negociação, e vamos aguardar para ver se vamos ter mais confirmações sobre esse caso. O que eu acho? O Cruzeiro é claro que vai falar várias vezes que vai ter um planejamento bem pé no chão, que é isso que é de se esperar de um clube empresa, mas pelo potencial financeiro que o Cruzeiro já demonstrou e ano que vem meio que se estabilizando nessas finanças, estando na primeira divisão, eu diria que não seria uma loucura financeira, mas eu falando isso como torcedor, né, mesmo cobrindo aqui as notícias para vocês, não sei exatamente como que estão as finanças do Cruzeiro, mas se tiver tudo tranquilo, não for afetar o Cruzeiro pagar 30 milhões de reais em um jogador, e assim, o Paulo Pesolano quiser, né, a contratação dele, ver que não vai atrapalhar o grupo, aí sim eu vejo que poderia ser uma boa opção. Mas se for uma loucura ou algo nesse sentido, eu nem preciso dizer aqui que não aprovaria, até porque se o Cruzeiro não tiver a menor condição de fazer um negócio como esse, o Ronaldo não vai tirar o dinheiro do bolso dele, né, para pagar um atleta. Só acho assim, fico com o pé no chão porque é um valor que seria muito alto, né, 30 milhões de reais, não sei se compensaria pagar isso tudo para um jogador que já está com seus 33 anos de idade, mas que eu queria o Everton Ribeiro aqui no Cruzeiro, isso é claro, tá? Eu gostaria demais do jogador, que eu acho que ele joga muito até hoje. E só lembrando, no ano passado, no início de 2021, o Flamengo recebeu uma proposta quando o jogador estava completando seus 31 para 32 anos, que recebeu uma proposta dos Emirados, que seria um valor próximo dos 35 milhões de reais. Só lembrando que ano passado foi praticamente a pior temporada do Everton Ribeiro em relação a números, tá? Porque ele foi o titular absoluto com 50 partidas, mas apenas 2 gols e 9 assistências. Essa proposta de 35 milhões balançou o Flamengo, até mesmo o Nicola informou essa confirmação dessa proposta, e assim, tinha a expectativa do Flamengo aceitar, porque o Everton Ribeiro vinha caindo de ritmo, né, aquela geração bem vitoriosa do clube, já está no Flamengo desde 2017, e quem sabe não poderia estar pensando, né, nessa renovação, além do Flamengo abrir mão do salário do atleta, que é próximo dos 1 milhão por mês, e ainda receberia 35 milhões como compensação. Bom, e o último assunto aqui desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Vitor Roque e mais um capítulo dessa longa novela, né, junto ao Atlético Paranaense, onde o Cruzeiro diz que vai à corte da CBF para tentar uma indenização, um pedido maior em relação ao atacante de 17 anos de idade. E assim, o Cruzeiro alega que tinha preferência de renovação do contrato e ofereceu uma proposta financeira superior, porém não houve uma resposta do atleta. E era para ter tido assim, uma resposta do atleta e a proposta que o Atlético Paranaense teria para o Cruzeiro tentar cobrir ou algo nesse sentido, porque o primeiro contrato do jogador é de 3 anos, quando ele assina com 16 anos de idade, profissionalmente, o clube que assinou tem essa preferência, se quiser cobrir ou não essa proposta, e o Cruzeiro alega que não recebeu essa proposta nem do empresário, do André Cury, nem do jogador, e também do Atlético Paranaense, não informando essa negociação com o Cruzeiro. E assim, eu já fico com o pé atrás, porque pelo que parece mesmo, já passando esse tempo todo, o Atlético Paranaense emprestando aí o Pablo Ciris, que era como se fosse assim, né, emprestando ele para colocar panos quentes nessa história, e o Cruzeiro indo atrás. Eu não acho que a gestão do Ronaldo tão séria não iria atrás desse negócio para tentar ali pegar uns 2 milhões, 3 milhões de reais a mais, porque tem dado trabalho, desviado o foco do que realmente interessa, e mais uma vez indo nessa disputa aí na CBF para tentar um valor um pouco maior, que lembrando, foi 2.000 vezes o valor do salário dele, que então é equivalente a 24 milhões de reais, que assim, se fosse 24 milhões de reais livre no bolso do Cruzeiro, tava ok, não tava o pior dos mundos não, até que ok, mas aí teve que passar 35% para o América, 15% para o jogador. O Cruzeiro ficou com menos de 11 milhões e 900 mil reais, então foi um valor muito baixo pelo Vitor Roque. Eu tenho certeza que deve ser negociado daqui a um ano mais ou menos por um time europeu e deve render mais pelo percentual só de mecanismo de solidariedade do que essa venda aí que o Cruzeiro pegou, apenas 50% dos 24 milhões. E a Raposa não aceitou esse valor aí como proposta, tanto que esse dinheiro ainda não caiu na conta do Cruzeiro, o Atlético já pagou, mas está em disputa, né? Tá na CBF, podemos dizer assim, né? No juiz. Aí ele pode fazer essa liberação se o Cruzeiro aceitar, mas o Cruzeiro não aceitou, recorre a esse processo, e, enfim, vamos ver o que vai acontecer no decorrer dessa história, porque na versão do Cruzeiro, o clube cumpriu todos os trâmites dessa lei e fazer essa proposta de renovação antes de 45 dias do fim do contrato do jogador, que não repassou essa proposta financeira do Atlético para o Cruzeiro e aceitou a ida sem mais, sem menos. Foi uma falta de caráter, né, do empresário do André Cury e também do Vitor Roque, que lembrando, nessa atual temporada tem feito uma boa reta final aí pelo Atlético Paranaense, 21 jogos, 6 gols marcados. Esse ano mesmo ele tem excelentes números,
com 32 partidas, 12 gols e 2 assistências. Eu acho aí que é um jogador que está surgindo uma nova joia do futebol brasileiro. Não dou muitos anos aí no futebol brasileiro, muitos meses para falar a verdade, para ele estar em um grande aí time do futebol europeu. E bom, né, pelo menos é um jogador revelado na base do Cruzeiro, não deu aquela excelente compensação financeira nessa venda aí que poderia ocorrer aqui na Raposa, mas vamos aguardar, né, o que vai definir aí a CBF, o que o Ronaldo vai decidir aí junto com a equipe do Atlético, se vai ter um valor maior. Só lembrando que não dá para saber ainda qual que é o valor que o Cruzeiro estipula para ser o valor correto dessa multa rescisória.